Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Bolsonaro fez uma sabatina de perguntas lá no Jornal Nacional com William Bonner e Renata Vasconcelos. E a gente sabe que seria aquele atrito, né? A galera ia vir fervendo pra cima do Bolsonaro. E meus amigos, quanto tempo a gente esperou pro Bolsonaro ser considerado como alguém sério pela grandiosa Rede Globo, não é mesmo? Realmente foi um momento mágico na hora que a Globo deu um close no rosto do Bolsonaro e o Bolsonaro falou que policial que matar 10, 20, com 15, 20 tiros tem que ser condecorado. Antes de entrar nas pautas específicas, uma coisa que ficou marcado nessa entrevista foi a contradição que os apresentadores da Globo estavam entrando. A Renata Vasconcelos levantou um suposto estudo do IBGE, onde mulheres ganham 20% a menos que homens. Ela não cita de maneira nenhuma as ocasiões e as situações onde essas pessoas estão. Se os homens trabalham em fator de periculosidade maior, ou se mulheres costumam trabalhar menos, ela não coloca nenhum dado específico. Só fala que mulheres ganham 25% menos e perguntou o que o presidente vai fazer a respeito. Quer dizer, aquela palhaçada de sempre. Em um certo momento o Bolsonaro usou os dois apresentadores da TV Globo para falar sobre concordâncias de salário. E daí a Renata Vasconcelos é muito irritada, meu Deus do céu, interrompeu os dois, interrompeu tanto o Bolsonaro quanto o William Bonner na hora de falar, para falar que não aceitaria de maneira nenhuma receber o mesmo salário que um homem praticando a mesma função. Só que momentos anteriores a essa pergunta, haviam perguntado para ele sobre o salário do auxílio moradia, e o Bolsonaro mais uma vez usou os dois apresentadores da Globo, porque na verdade eles são PJ, muitas das pessoas da Globo são PJ, e eles não pagam imposto. Isso também seria considerado imoral. Daí eles falam, não, Bolsonaro, você que é o candidato aqui, não nos coloque no meio. Mas na hora de dar uma lacrada, a Renata Vasconcelos, não, eu nunca aceitaria, mano. Mas o entrevistado não é o Bolsonaro, o que você está tomando as dores deles agora? São dois pesos, duas medidas? E o que é mais engraçado é que, aparentemente, o William Bonner e a Renata Vasconcelos, eles possuem a mesma função no Jornal Nacional, só que a Renata Vasconcelos recebe bem menos do que o William Bonner. A gente pode usar aquela desculpa de que, na verdade, o William Bonner tem outras funções nos bastidores, talvez ele seja um diretor-chefe, talvez ela não seja uma diretora-chefe, só que ela não percebe que ela, endossando esse pensamento de que as mulheres ganham menos, isso prejudica inclusive a ela e a empresa a qual ela está. Você pode bater em qualquer empresa que tenha por aí, onde supostamente um homem e uma mulher desempenham a mesma função, só que vai estar lá na folha de pagamento que a mulher ganha menos. Depois de investigarem toda a história, já vai estar estampado em todas as manchetes, dizendo que o homem está ganhando mais que a mulher, quando na verdade aquele homem acumula mais funções do que aquela mulher, ou já tem mais tempo de empresa. Mas daí quantas pessoas já foram desinformadas e quantas pessoas depois vão saber a verdade, mas ainda vão ficar com a pulga atrás da orelha? Sem contar a clássica manipulação, né? Onde o William Bonner levantou um estudo lá, onde a Globo, eu lembro que o Fantástico principalmente, ele fez uma cobertura muito grande sobre isso, sobre o caso das domésticas, dos domésticos também, né? Onde muitos domésticos agora passaram a ter diversos direitos, e o Bolsonaro disse claro como a água. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas tiveram que virar diaristas, muitas pessoas agora não podem mais dormir no trabalho por causa da lei trabalhista. Então muitas pessoas perderam o emprego por causa desses direitos para os empregados, e o William Bonner decidiu que não é bem assim, os dados do IBGE não foram muito claros, e o Bolsonaro dizendo ali na lata, a gente vai ter que escolher mais direitos e menos empregos, ou mais empregos e menos direitos. E o William Bonner, sem saber, deu um tiro no próprio pé. Ele citou um perfeito exemplo de um caso onde foi dado mais direitos e o número de empregos diminuiu. E o que foi engraçado também, que é isso que a gente gosta no Bolsonaro, porque ele não tem rabo preso, então ele fala mesmo. Perguntaram para ele se não seria imoral, por que ele acha que ele é um candidato novo, né? Já que ele está há tanto tempo na política, ele recebia auxílio moradia e que não sei o quê. Daí ele usou os dois apresentadores como exemplo dela. Não, a gente não é um entrevistado e que não sei o quê, você que recebe, eu que pago o seu salário, são os meus impostos que pagam o seu salário, deputado. Daí o Bolsonaro deixou bem claro quando ele disse que a Globo também recebe dinheiro público. Ou seja, qualquer dinheiro que é movimentado dentro daquela empresa, inclusive o salário dela, diz respeito a todos. Porque a gente não sabe para onde esse dinheiro vai. Esse dinheiro é para fomentar a cultura, incentiva a cultura, e dá lá milhões para Globo, para SBT, para Band por anos, e daí ela vem querer bancar essa de que não, sou eu que pago o seu salário, deputado, e nós também pagamos o seu salário, porque o dinheiro que a Globo recebe de imposto
Dá para pagar todo esse salário aí que vocês estão recebendo, essa mamata, enquanto a maioria dos brasileiros estão aqui sofrendo. No começo da entrevista, eles até estavam tentando fazer alguma pergunta séria, mas você vê que no final eles deram uma desandada. O William Bonner fez uma coisa ridícula, meu Deus do céu. Vamos entrar no assunto de segurança pública. Bolsonaro, é verdade que você falou que violência se combate com mais violência? Daí ele soltou a época com mais violência mesmo, pô. Se o cara tá com a ponto 50, a gente tem que estar com um tanque aqui atrás junto. Falou sobre a retaguarda jurídica, ou seja, ele deixou claro para todo mundo que estava assistindo ali em rede nacional. Todo mundo assistindo a Globo naquele momento disse que vai dar resguardo para o policial. O policial não vai mais ter medo de morrer, pelo menos não como agora. E daí teve outra pergunta assim, meu Deus do céu, que o general Mourão deu a entender de que se fosse preciso eles iriam intervir. Foram essas as palavras do general Mourão, vice do Bolsonaro. Nós iremos intervir se essa palhaçada continuar. Daí o William Bonner, né, assim, todo sério. O que ele quis dizer com isso, Bolsonaro? O que ele quer dizer? Nós estamos no regime burocrático, no regime democrático. O que ele quis dizer com intervir, Bolsonaro? Nós estamos em 2021, Bolsonaro. Quer dizer, estamos em 2018, Bolsonaro. E quer dizer, dando a entender de que tudo que aconteceu no regime militar foi a pior coisa do mundo e que se nós viéssemos a ter um regime militar de novo também seria a pior coisa do mundo, o Bolsonaro deixa claro, em nenhum momento ele fala que tem que ter um regime militar ou alguma coisa do tipo, mas ele fez questão de deixar bem claro que inclusive a Globo e o Roberto Marinho apoiaram o regime militar na época. Daí ele replicou as falas do Roberto Marinho ao vivo. E o momento triste da entrevista foi ver o William Bonner meio que renegando o seu patrão, né, o seu ex-patrão, o Roberto Marinho. O William Bonner falando, não, já teve uma carta que a gente já emitiu um comunicado mudando de ideia de que nós não deveríamos ter apoiado o golpe militar. Então, quer dizer, o Roberto Marinho morreu, sei lá, 2002, 2003. Quando o cara morreu, quem é que não lembra do William Bonner chorando ao vivo, dando a notícia de que o Roberto Marinho morreu, quer dizer, dando a entender de que gostava muito do cara. Daí, anos depois, alguém emite um comunicado, obviamente sem ele saber, porque é impossível que ele saiba. E ele ainda assim teve que corroborar essa ideia, porque é funcionário da Globo, talvez seja mais um prisioneiro. Assim como é o Faustão, por exemplo, onde ele fica com vontade de falar aquilo que está de errado e não pode. Querendo ou não, o cara ganha milhões ali na Globo. É difícil se desater a tanto dinheiro quando se tem tanto. Será que um cara que vive com 2 milhões de reais por mês conseguiria viver com um salário de 5 mil reais por mês? Que para muitos brasileiros é muito, mas para ele talvez fosse impensável. Então, meus amigos, sinceramente, foi a melhor entrevista que o Bolsonaro fez desde que começou esse período de eleições aí. Ver aquele close ali na cara do Bolsonaro, dele falando que policial que matar 10, 15, com 20, 30 tiros vai ser condecorado no meu governo. Meus amigos, foi um massacre. A quantidade de votos que o Bolsonaro deve ter conseguido com essa entrevista. E no discurso final dele ele ainda falou, meus amigos, eu tô aqui para juntar mulheres e homens, brancos e negros, gays e héteros. Ele deixou bem claro que ele vai governar para todos, que as medidas que ele está querendo tomar são para todos, não há medidas discriminatórias como eles tentam plantar, como a Renata Vasconcelos tentou falar que, meu Deus, o presidente não vai fazer nada para aumentar o salário das mulheres, mas o presidente não pode fazer nada, meu Deus, o que ela quer que ele faça, meu Deus, que ele pega a caneta, agora todas as mulheres do mundo vão passar a ganhar 20, quanto é que é o seu salário? É 5 mil, então é 25% mais. Toda vez que o seu patrão decidir qual que é o seu salário, é 25% a mais. Aí pronto, uma enxurrada de mulher desempregada por aí. E se não tiver desempregada, vai estar ganhando muito menos. Será que ela não consegue entender que a única medida que um presidente poderia tomar seria essa? E é completamente impensável. Então, quer dizer, realmente eles estão ali não para questionar o candidato, estão ali para atacá-lo, tentar atacar, destruir a imagem dele, mas parece que eles não aprenderam ainda. Quanto mais você bate no Bolsonaro, mais ele cresce. Essa entrevista foi uma arma de destruição em massa. O Bolsonaro, meu Deus do céu, o Bolsonaro passou por cima deles que nem um trator, meu Deus do céu. Então é isso, meus amigos. Deixem um like, se inscrevam no canal, vão dar uma forcinha lá pra Globo, dar um tapinha nas costas, porque eles estão precisando, porque essa vergonha que eles passaram foi complicada. É isso aí, falou, tchau, tchau.